Então, primeiro, o item que eu falei muitas vezes, né, e talvez vocês que não estão familiarizados com histórias, com esse conceito de tarefa, eu como professor, eu como gestor, não conheça, é a história do usuário. E a história do usuário é uma maneira que a gente tem de trabalhar, isso não no Scrum, mas em todas as metodologias ágeis, de tentar refletir os interesses do usuário num cartão de trabalho. Tá? E a ideia é que eu consiga resumir de maneira clara quem, o que, quem e o que quer alguma coisa. Quem, o que e para quê. Né? Basicamente é essa ideia de uma história de usuário. E por conta disso, porque eu quero resumir isso de maneira eficiente, as histórias dos usuários elas têm um modelo de serem escritas que estão definidos aqui. Né? Então, a história do usuário, no final, é a menor unidade de trabalho, né, numa estrutura ágil, em que a gente vai ter uma explicação informal do que é que precisa ser desenvolvido para o usuário final. Então, aqui a gente vai falar eu como, e aí eu tenho que falar quem que é o usuário. E aí, justamente nessa discussão de quem é o usuário, muitas vezes um projeto começa com a primeira discussão que você tem no projeto é quem é o usuário. Né? Então, por exemplo, para o nosso projeto de desenvolver um modelo preditivo de DEB e tudo mais, a gente pode falar que a gente vai ter como usuário gestor de escola, a gente pode ter professor como usuário, a gente pode ter gestores de entes públicos, por exemplo, o Ministério da Educação, podem ter interesse em fazer uso dessa plataforma. Então aí vão ter as minhas personas de usuários, né? Porque cada um desses tipos de usuário, dessas personas, vão utilizar a minha plataforma de uma maneira diferente. Então eu vou falar, eu como a persona do usuário, eu como gestor, e aí eu tenho que falar o que eu quero fazer. Eu como gestor, gostaria de e aí eu falo o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de investir melhor meus recursos. Eu gostaria de ter previsibilidade dos meus resultados. Eu, como professor, eu gostaria de saber qual aluno está prestes a desistir da escola. Então, você tenta refletir o que pode ser algo que eles querem fazer. E aí, então eu, como gestor, eu gostaria de na verdade, eu acho que eu inverti um pouco, eu poderia falar melhor, definir melhor essa história do usuário. Eu, como gestor, gostaria de ter os fatores que afetam negativamente o meu IDEB para que eu possa investir melhor o meu dinheiro, por exemplo. Essa seria uma história de usuário clara que define o que eu, como gestor, quero. Então, ao escrever essas histórias, eu tenho bem resumidamente o que o usuário quer e aí eu consigo priorizar, porque eu consigo ver o quão importante isso vai ser para um usuário ou não, né? E aí, ao desenvolver essa história, o que a gente faz além disso? A gente escreve também os critérios de aceite, que seria o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar para que o meu usuário atinja esses objetivos que estão definidos na minha história. Né? Então a gente diz que, dado algum contexto, quando alguma ação for carregada, então eu consigo obter determinados resultados. E isso é um formato do critério de aceite que pode ser escrito, mas nem sempre é escrito exatamente dessa forma. Geralmente, critério de aceite, a ideia é que ele seja desenhado de tal forma que fique muito claro o que precisa estar na entrega técnica, o que precisa aparecer numa determinada plataforma, para que eu diga, olha, eu consegui atingir essa história do usuário. Tá? Então, assim, a história do usuário, que tem essa carinha que eu descrevi para vocês, ela tenta resumir muito claramente o que o usuário tem de interesse. E por conta disso, a gente tem que fazer algumas considerações, né, com relação a uma história do usuário. Primeiro, ter muito claramente a definição de concluído, que é esse critério de aceite aqui, né? Ter claramente quais são as tarefas que eu preciso realizar, as subtarefas que eu preciso entregar, né? Que a gente viu que a história vão se dividir em tarefas. Então, o que eu preciso fazer para chegar naquele resultado?
para quem. Então, muitas vezes a gente desenha, como eu falei para vocês, as personas antes de necessariamente começar a escrever as histórias. As etapas ordenadas, então, muitas vezes a gente vai escrever épicos para depois desenvolver em histórias, né? Então a gente vai sempre do macro para o micro. As histórias do usuário, obviamente, tem que refletir os interesses dos usuários. Então, conforme a gente for entregando essa plataforma, a gente tem que ser capaz de refletir o feedback dos usuários e a gente tem que sempre desenhar histórias que podem ser concluídas dentro de uma sprint. Então você nunca deve escrever uma história de usuário que seja tão grande que ela não consiga ser desenvolvida numa sprint. Se esse for o caso, sua história não é uma história, sua história é um épico. E aí você tem que dividir o seu épico em histórias menores. Mas a ideia é ter vários desses cartões escritos dentro da plataforma que você escolha para elas serem refletidas nos seus quadros de trabalho depois.